como primeira pessoa da gravação, beleza, ok. Então, a gente estava falando de histórias de usuário, e nossa questão agora é o tamanho da história do usuário, né? Como isso trabalha um pouco contra a gente e também a gente pode usar uma reorganização em tamanho para fazer essa história do usuário trabalhar, o tamanho da história do usuário trabalhar a favor da gente, certo? Então a gente vai ter uma aula, uma sequência aqui de slides, né? Um assunto vai demorar mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E a gente vai falar primeiro dos épicos, certo? Que é um conceito que sempre vai existir. E os story maps, que é a forma de usar os épicos ao nosso favor. Certo? Então, o que são esses épicos? Bom, na verdade, os épicos são vistos como algo que nos atrapalha, né? Ou seja, que devem ser eliminados do projeto por meio da sua quebra em histórias menores. Os épicos são histórias que foram descritas de forma muito ampla, né? Então são histórias muito grandes, né? E grande significa várias coisas. Primeiro, não pode provavelmente ser feita em uma interação. Tá? Às vezes a gente não consegue nem imaginar o tamanho, né, desse épico. A gente vai ver depois, quando a gente falar de medida de software, né, que os épicos vão ter tamanhos muito grandes, tão grandes que a gente nem liga qual é. A gente pode falar só, é grande, certo? É demais. Né? E vai acabar ocupando, né, se você fosse tentar fazer, ele poderia acabar ocupando, né, todos todo o prazo e todos os recursos, né, de uma interação. Então, logo, não permitiria que a gente organizasse a nossa iteração, né, que pode ser uma sprint do Scrum, de uma maneira gerenciável, certo? E claramente, quando você olha um épico, você vê, isso aqui eu posso quebrar em histórias menores que fazem ainda sentido como história do usuário. São coisas que o usuário pode declarar que quer fazer, certo? E forneceriam trabalho para várias iterações, né? Mesmo que numa iteração não se fizesse muitas histórias dele, se fizesse também outras histórias. Por causa da questão da prioridade. Quando você quebra, uma outra história pode ter outra prioridade. E mais tarde vai aparecer o conceito de iniciativa, né? Ou outros conceitos como tema, aí também os autores começam a variar um pouco, que seria uma coleção de épicos com um objetivo comum. A gente poderia falar, por exemplo, que iniciativa poderia ser uma implementação de um processo, né? O épico geralmente é de uma pessoa só, né? Porque tem um papel que descreve o caso de uso, né? Como vendedor, como gerente de fábrica, como gerente de marketing, como telefonista, né? Vários desses papéis. Então a gente poderia ter, por exemplo, vários papéis em direção a algo, né, que caracterizaria uma iniciativa, né? Isso daria trabalho para várias releases até. Então a nossa ideia é ter uma hierarquia, né, de histórias que saíram dos épicos, né? As escolas saíram, foram geradas a partir do épico, né? Porque o épico foi descoberto antes. Os épicos são o que a gente descobriu, né? Descobriu. Geralmente eles geram, né? Eles geram histórias. É possível, a gente também pode ver menos vezes a gente organizar histórias em épicos. Mas é isso que a gente vai fazer nos Stories Maps. Mas a gente realiza o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai produzir, as histórias são as histórias. As histórias são realmente que são as nossas atividades da iteração, né? Ou objetivos, melhor dizendo. Lembrando que os épicos também são histórias. Porque eles também seguem a nossa linha, né? Papel, objetivo, a razão. Mesmo que você não escreva dessa forma, porque a sua empresa não escreve dessa forma, né? Eles têm sempre, você sabe, quem é que vai fazer algo e por que vai fazer algo no sistema, certo?
E a gente pode, então, organizar esses épicos, né? Agora sim, né? Agora sim, esses aqui são organizados em iniciativas, né? Porque isso nos facilitaria organizar ou pensar o nosso sistema, né? Ah, também tem temas, né? Tem outras coisas que podem ser usadas, você vai encontrar com outros autores, né? Principalmente que a gente chama de literatura cinza, né? São autores artigos que vêm da prática, né? E não foram aceitos em revistas, não foram publicados em livros, e hoje em dia a gente encontra muito na web, isso é chamado de literatura cinza, né? Então a gente tem que um épico significa eu descobri algo que o meu sistema quer, que alguém quer, na verdade, não o meu sistema quer, que alguém quer, que alguma parte interessada deseja, ela tem um motivo para isso, mas ela explicou de uma maneira muito ampla. Então eu tenho várias maneiras de quebrar os épicos, né? Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que fala, eu preciso gerenciar minha carteira de clientes, né, para poder vender melhor, né? Então, como vendedor, eu quero controlar minha carteira de clientes. A gente fala, pô, mas controlar é uma palavra que indica, né, muitas funcionalidades. Então a gente vai quebrar isso em funcionalidades menores, certo? E vai falar, por exemplo, como vendedor, eu quero abrir uma conta de clientes para aumentar minha carteira. Como vendedor, eu quero listar os meus clientes para saber quais são os que não compram há algum tempo. Então essas histórias, né, são menores e especificam como acontece esse controle da carteira de clientes, né? Muitas vezes também uma história é contada de certa forma que ela abarca dois sistemas, certo? Ou dois subsistemas, né? Você pensou seus sistemas, por exemplo, com a venda separada da entrega. Então aí você vai ter uma maneira de quebrar também a nossa história. É... CRUD. Ah, sim, vamos lembrar aqui o que é CRUD. Vou até botar aqui uma cartinha então para gente, né? Vou dar aqui, inserir aqui um. CRUD, então, né, para quem não se lembra aí, né, são essas funções básicas de manutenção da tabela. Sempre que aparece uma classe, né, a gente vai perguntar, bom, cadê, é feito o CRUD delas, né? O que a gente vai precisar, né? Então, isso aí também a gente tem, por exemplo, quem é responsável, a gente pode fazer uma matriz, né, de quem é responsável por criar aquele item de dado, quem é responsável, quem lê, quem é responsável por alterar, né? Então, por exemplo, aqui vamos dizer, apenas o vendedor poderia abrir uma conta de cliente, mas lá o entregador, ele pode ler, né, para saber onde o cliente mora, né? Seria um exemplo de um que faz create e outro que faz read, né? Então a gente pode olhar para essa história do usuário e falar, isso aqui é um create, então eu vou criar uma história, né? É diferente, mas eu vou editar, como vendedor eu quero editar os dados de cliente para corrigir a, a, os dados, né, de alguma maneira, né, aí é um update, então eu já posso colocar ali duas histórias de usuário. Vamos até botar aqui, né? Vou botar aqui, né? Como vendedor, eu quero corrigir o endereço do cliente porque ele se mudou. Como vendedor, eu quero incluir novas formas de contatar o cliente que eu porque elas aparecem ao longo da negociação, né? Então aqui seria, né? Corrigir, aqui seria um create, por exemplo, né? Aqui seria um update.
E aqui seria um create também, né? Um create, mas também um update do cliente, né? Depende de como a gente vai trabalhar, certo? E obviamente aqui é um read. Aqui. Ok, então a gente tem aqui as maneiras de dividir uma história grande em histórias menores, né? Que faz só o create, faz só o update, faz só um read e coisas assim. Ao longo do projeto, né? Vão sendo pedidos coisas menores, como telas, botões específicos, grupos de campos que vão aparecer na sua história, porque vamos supor que da primeira versão, né, você só coloca lá o nome, o CPF e o endereço do cliente. Aí na segunda iteração, na terceira iteração, você começa a descobrir, na verdade o endereço tem três clientes. Desculpa, o cliente tem três endereços, né? Tem o endereço que ele usa para comprar, o endereço que ele usa para receber, e um endereço que ele usa como endereço do cartão dele, ou coisa assim. E aí você começa, né? Por exemplo, na primeira versão você bota um cartão de crédito só, na segunda, na quarta iteração, na segunda release, você já deixa o cliente ter vários cartões de crédito, né? Então, essas coisas, né, vão aparecendo, né? Passos opcionais, né? Vão sendo novas histórias, né? Questões de validação. Então, aqui do lado eu coloquei alguns exemplos, né? Como vendedor, eu quero incluir um cliente para registrá-lo em minha carteira de clientes, né? E aí eu posso ter histórias ainda novas, ou depois aí, ou pode ser um épico ainda, né? Por exemplo, pode dividir entre entrar cliente pessoa física e entrar cliente pessoa jurídica, né? Aí eu posso fazer uma história para como entrar estrangeiro sem CPF, né? De repente vai ser só um botãozinho que eu vou colocar lá, né? Vai ser uma caixinha que eu vou colocar lá, sem CPF. Aí eu vou clicar ali, né? Aí isso aqui pode ser uma história. Então as histórias podem ser bem pequenas, né? E essas histórias pequenas nos ajudam, né? Porque eu posso descobrir o tempo que ela vai levar, o esforço que ela precisa, né? Isso é muito importante para ele, né? Para a gestão do projeto ágil. Inclusive, né, como você também, como você é como você é incremental no projeto ágil, né? Então, provavelmente, o que você vai fazer sempre é construir uma funcionalidade simples e vai sofisticando ela, né? Cada iteração vai sofisticando essa funcionalidade simples, né? Então, eu posso ter aqui, né? Começar com pessoa física, né? Na iteração 1. Aí na iteração 2 eu boto a pessoa jurídica. Na iteração 3 eu boto o estrangeiro, né? Na iteração 2, eu, por exemplo, eu valido o CPF, né? Aí eu posso aqui também validar CNPJ, né? Só na iteração 4, por exemplo, né? E eu posso ter um botão de cancelar que vai aparecer só na iteração 3, porque eu sempre posso trabalhar com incluir e apagar, né? Então eu não preciso realmente do cancelar. O cancelar é uma sofisticação do nosso funcionamento, né? Então essas coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Isso que é importante na maneira de pensar o nosso sistema, né? Há uma reconstrução, né, no método ágil de pensar as funções que são entregues, né? Por exemplo, a gente poderia imaginar, né, que numa desenvolvimento tradicional eu entregaria a tela pronta, né, já no seu formato final, né? E aí a gente pode lembrar dos nossos desenhos, né, de iterativo, né, e incremental, né? A gente poderia ver aqui, por exemplo, né, o nosso desenho, vou chamar a atenção a ele, né, rapidamente, né, de como eu vou entregando os meus objetos, certo? Ah, e aqui eu posso ter, né, isso aqui é o meu épico,
né? Entregar isso aqui, essa tela toda é o meu épico, né? E as minhas histórias do usuário vão ser até mais de uma história, mas que vão gerando esses incrementos no meu software. Certo? A gente até poderia escrever isso como histórias de usuário. Vou tentar fazer isso até para a próxima turma. Ok? Então, a gente vendo que os épicos existem, a gente pode pensar, né, o que aconteceu foi que falou, olha, o épico existe, certo? Então, mesmo que eu não tenha o épico, na verdade, eu posso coordenar a minha meu desenvolvimento de maneira a aproveitar a ideia de épicos. Aí alguém levantou a mão aí. Eu não tenho mais na lista. Levantou e baixou. Ah, o Jorge perguntou, é necessário focar num épico? Não, ao contrário, né? Porque o épico, ele realmente ele pode ter funções que são prioritárias e funções que são não prioritárias, então é melhor você tratar de outro assunto na mesma interação, certo? Então, por exemplo, vamos tentar aqui, né? Ó, vamos tentar o nosso exemplo aqui do e-mail, certo? Cadê a minha imagem? Está aqui, certo? Então, vou tentar pegar essa aqui, né? Olha, esse aqui é o nosso épico, certo? Esse aqui é o nosso épico que a gente quer tratar. E nele a história é, como usuário, eu gostaria de ter uma caixa de mensagens para trocar mensagens com os com os outros funcionários, tá? Então, como funcionário, eu queria ter uma caixa de e-mail. Aí ele fala, a caixa de e-mail tem. Aí você começa a descobrir o que tem que fazer, né? E aí você começa a escrever esses épicos que tem que fazer. Então aqui, ó, ele só permite enviar mensagens simples, certo? Pode ser que numa primeira versão do sistema, eu também precise, por exemplo, registrar uma venda. Então eu vou fazer só esse pedacinho aqui na interação 1 para poder fazer provavelmente uma versão muito simples também de registrar uma venda. E isso vai permitindo que a gente vá descobrindo as necessidades ao longo do projeto, certo? Então, por exemplo, quando o cliente vê isso aí, ele fala, legal, você mandou uma mensagem, você falou, eu estou mandando uma mensagem para outra pessoa com um assunto, né? Porém, eu também quero, aí começa, né? Eu também quero mandar cópias. Aí aparece uma nova história do usuário. E eu não preciso, o legal é o seguinte, né? Você não precisa quebrar o épico em todas as histórias que ele já vai ter no final. Né? Você pode quebrar esse épico de uma maneira, como é que eu posso dizer? Escalonada, dizendo, olha, eu tenho esse épico, eu vou fazer essas funçõezinhas do épico e deixar o épico lá. Certo? O seu épico continua lá porque você não cumpriu, não atendeu o épico ainda. Então, isso aqui é um pouco a ideia dos Story Maps. Né? O Story Maps é aproveitar essa ideia, né, para a gente construir, e agora sim a gente aparece, né, para a gente construir as nossas várias releases. Então, isso aqui vai ajudar a gente a criar um plano de release. Certo? Então, a ideia aqui é que você começa, né, com algumas funcionalidades que os clientes querem, né? E você vai organizar elas em 3 níveis, certo? Primeiro nível é realmente a história que você consegue implementar, né? E aí nós temos várias, né, nos nossos post-its amarelos, certo? E a gente vai trabalhar nesses post-its com uma organização que é feita pelos post-its que mostram histórias de nível mais alto. As histórias aqui, por exemplo, não são só pelo verbo nome, tá? Também é uma maneira que pode ser escrito. Depois o pessoal de caso de uso vai fazer a mesma coisa, né? No que se chama caso de uso 2.0. E a ideia básica é você juntar funcionalidades, tá, ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho funcionalidades que são reconhecidas como organizar o e-mail, né, gerenciar o e-mail, gerenciar o calendário e gerenciar os contatos. Certo? E organizar os e-mails é por busca e arquivamento, né? A gestão do e-mail é por construção, leitura e apagar, né? O calendário, etc, etc.
e aqui eu vou colocando as minhas funções. Então, esse mapa de história, ele nos ajuda a organizar a partir da ideia, né? Aqui eu estou usando a ideia de histórias, né? Épicos, né? E iniciativas, coisas relacionadas, né? Organizar de alguma maneira o meu desenvolvimento e as minhas várias releases, certo? Então aqui ele viu, olha só, eu posso lançar um softwarezinho aqui, primeira versão, que só faz isso, vai ser minha release 1. Na release 2 eu vou introduzir novos elementos, na release 3 eu vou introduzir novos elementos. E a gente vê aqui como a nossa história, né? As histórias vão sendo colocadas ao longo do prazo. Tá? Então, primeiro eu só vou buscar por uma palavra-chave, né, que vai aparecer, por exemplo, no subs, depois eu vou buscar por qualquer campo, depois eu vou buscar por vários campos, depois eu vou buscar também nos attachments e depende dos folders. Né? Então, isso seria antes da release 1, né, que na verdade eu estou executando a release 1, dá para ver umas marquinhas aqui do que está sendo feito, certo? Eu estou executando a release 1 e meus planos para a release 2 e 3. Que eu posso, depois que o usuário começar a usar isso, ele falar, eu não vou querer fazer isso aqui não. Né? Eu vou querer fazer outra coisa. Então esse plano de release, no método ágil, ele pode mudar. Né? Então os Story Maps, eles organizam a história em um modelo útil para a gente entender como o sistema deve evoluir, né? Como o sistema vai entregar funcionalidades, identificar buracos no backlog, no product backlog, né? Eu posso falar, olha só, eu não estou tratando nessa release, eu não estou tratando de nada que vem desse tema. Aqui eu tenho um tema, né? Ou uma iniciativa, tema ou iniciativa, e eu vou ver, nessa release eu não tenho nenhuma história aqui desse tipo. Se eu não tenho nenhuma história desse tipo, talvez eu tenha algum erro, né? Não necessariamente, mas eu consigo ajudar a detectar, né? E planejar efetivamente o valor que vai ser entregue em cada release. Certo? Então a gente vai ter essa estrutura comum, né? E basicamente a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contrário, né? Em vez de grupar as histórias, em vez de quebrar as histórias que foram levantadas, né? A gente vai juntar as histórias e priorizá-las da esquerda para a direita, certo? E aí, então, a gente vai. Então, a gente tem aqui um passo. Agora, a gente tem, na verdade, aqui um passo misto, né? Porque aqui a gente supõe que a gente tem as histórias, certo? E aqui a gente tem. Então, a gente vai fatiar, né? Dessa maneira. Ao contrário, né, no caso anterior, a gente viu algumas histórias são levantadas de nível muito alto. Então, num processo normal, a gente não só agrupa, como a gente também quebra algumas histórias. A gente pode ver, essa história aqui não dá para entregar na primeira release, né? Eu vou entregar em outra release. Certo? Então, esse caso aqui, né, a gente tem vários níveis sendo feitas, né? No primeiro nível seriam os objetivos, as atividades, né? E aí no segundo nível as tarefas que a gente vai fazer e no quarto nível as histórias de implementação da tarefa. Né? Então é outra coisa para ver também, né? A gente quando está falando de métodos ágeis, a gente não está falando só de fazer as coisas, mas fazer as coisas de uma maneira ágil, ou seja, fornecer funcionalidades mínimas no início e depois ir melhorando essa funcionalidade. Então esse é o espírito, né, do iterativo incremental. Como isso pode ser feito? Várias maneiras, né? Tem algumas referências aí para vocês. A gente não vai trabalhar muito com histórias de mapas de história, queria só mostrar para vocês. Uma maneira é o brainstorm silencioso, todo mundo sai escrevendo história e colocando no quadro, né? Copiar dos exemplos que você encontra, né? E aí fatiar horizontalmente. E sempre trabalhar, por exemplo, com verbos no início, né, para mostrar o que a coisa vai fazer. Essa coisa do verbo é sempre realmente muito importante em várias coisas que a gente faz, né? É ter o verbo, porque o verbo indica que algo está sendo feito, né? E aí a gente entende, esse feito aí, incluir, decidir, essas coisas são importantes para a gente. Tá? Alguns conceitos estão sendo aqui aproveitados de outras áreas, né?
como coisas que as pessoas fazem, né? Por quê? Porque a gente quer manter um nível uh, de história, nesse caso do Story Maps, né? Que são um nível que pode até algumas vezes ser um épico, né? Mas é a intenção que a pessoa tem ao fazer, ao entrar no sistema, né? Então, eu não sei se eu tenho isso aqui, continua. Ah, não, não tem, né? É o que eu chego, mínimo, pode ser, você pode pensar, mínimo motivo significativo, significativo para usar o sistema. Então aqui, por exemplo, teria uma história que seria incluir clientes, né? Mas não teria uma história dar login, porque as pessoas não querem só dar login no sistema. Apesar do que ela poderia ter sido criada porque tem que ser implementada, né? Então aí tem um nível que a gente vai escolher, por exemplo, o nível aqui azulzinho, né? Que pode ser o motivo que as pessoas entram no sistema, para procurar um e-mail, para ler um e-mail, para pagar um e-mail. Isso pode ser feito de várias formas que estão aqui nas nossas histórias em amarelo. Mas procurar esse nível, né? Procurar esse nível é importante, né? Então, criar uma camada nesse nível. No nosso caso, são os post-its azuis, né? Já os post-its laranja, né, eles falam de uma coisa mais geral, né? É, que seria, a gente vai ver depois, até quando fala em caso de uso, a gente meio que mostra como essas coisas podem ser organizadas, né? E os post-its amarelos, que são as histórias, né? São como as pessoas querem trabalhar e o que as pessoas pedem, né? E vai quebrando lá os nossos azuis que são épicos, tá? Então a gente chegou então num ponto que é basicamente isso. A gente declarou a ideia do épico, certo? A gente mostrou, né, que basicamente o épico depende do tamanho da equipe, né, do tamanho das sprints, né, ou seja, épico é uma noção relativa, né, mas ele principalmente vai aparecer por causa da nossa incapacidade de prever o tamanho, né? Então, ó, é tão grande que eu não posso prever shows. Então, é maior, né? Maior do que a equipe se propõe a atender. Aí já é um épico, né? Você fala, ó, a equipe só atende histórias até esse tamanho aqui. Maior que isso, a gente não consegue entender o trabalho, a gente então vai quebrar, certo? Então é importante ter essa noção, inclusive que o épico é relativo, né? E depois chegamos ao final, né? Vendo, então a gente pode aproveitar essa existência do épico para criá-los, mesmo que eles não tenham sido encontrados, né? De maneira a organizar as nossas releases, entender melhor as nossas releases, entender melhor o que a gente vai implementar, né? é, no nosso trabalho, né? Ok, então isso aqui ficou bastante interessante para a gente, né? As pessoas começaram a construir esses mapas, inclusive no chão, né? Às vezes o projeto é grande e as pessoas constroem isso no chão e depois reorganizam de alguma forma ou numa grande parede. Eu devia ter posto aqui algumas formas, fotos de pessoas trabalhando, né, com isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente pessoas trabalhando com Story Maps. Hum, não, não estou achando aqui.
Ah, tem alguns murais aqui. É, não tô achando. Só desenhos que não são. Ah, aqui eu tenho um. Ah, não apareceu. Então eu vou botar a busca. Tá vendo? Aqui tem um desenho, né? Aí as pessoas são sentadas e construíram um story map no paredão deles lá, né? É, sem problema. Bom, agora a gente vai ter, né, finalmente a nossa atividade. Né? E a nossa atividade vai ser a atividade de construção de um product backlog, né, composto de um story map. Então a gente vai buscar aqui, né, a nossa aula de acho que é essa aqui, de história de usuário, né? E lembrar, né, que apesar de serem escritas dessa maneira, elas podem ser colocadas, e vai ser mais fácil para a gente, colocadas numa matriz dessa forma, certo? Então é isso que eu vou propor a vocês como grupos. Vou agora compartilhar aqui a planilha, certo? É uma planilha bem simples. Hum. Então eu vou compartilhar para vocês aqui primeiro no nossa conversação aqui e agora no nosso WhatsApp, certo? Então podem pegar essa planilha, deixa eu botar ela aqui, né? Eu estou até dando peguei outra aqui, né? Não quero nada, né? Eu só preciso de uma lista, vocês simplesmente vão aqui, né? Copiam, podem duplicar também, né? Só duplicar aqui, né? E coloca o nome do seu grupo, certo? E aí eu vou dar uma embelezada aqui só para eu posso botar aqui como
É, então a gente tem aqui, ó, o grupo 19 já tem aqui, então já tem aqui uma largada aqui. Obviamente, né, que para fazer isso, né, é importante vocês. Ah, tá ao contrário aqui. Vou até apagar aqui. Eu vou parar a gravação aqui, porque a gente já tem o trabalho definido, né?